Olá, meu amigo, eu sou o André Chig e você está no nosso programa sobre saúde aqui no Com Brasil. Esse programa ele é feito para vocês e por vocês. Hoje eu quero responder aqui a questão da dona Rosária. É muito importante o assunto que ela nos pediu, portanto a gente está trazendo hoje para cá. Muita gente tem um sintoma que atrapalha a nossa vida. Sabe que sintoma é esse? A tontura. E você, já teve tontura? Ou será que alguém aí na sua casa tem esse tipo de sintoma? Primeiro, o que é exatamente tontura? Existem vários tipos. Tem uma tontura que quando você anda, você começa a se desequilibrar para um lado. Tem outras tonturas que você tem a sensação de que está tudo rodando. Tem uma tontura que você sente um zumbido no ouvido e de repente você tem a sensação que você vai cair. Outras tonturas, a gente tem a sensação de que a vista está escurecendo. Sabe aquele soninho que dá depois do almoço? Tem gente que tem isso com uma certa frequência. Então, o que é importante de vocês entenderem? A tontura sempre é um sintoma de alguma questão. Pode estar relacionado com problemas cardíacos, como a arritmia cardíaca, por exemplo. Mas a arritmia cardíaca que dá tontura são as arritmias mais complexas. Você vai perceber que o coração começa a bater e logo depois parece que falta energia e falta sangue na cabeça. Essas arritmias complexas a gente fica bastante preocupado e você precisa procurar um médico imediatamente se tiver esse sintoma. Vários tipos de tratamento existem para arritmias complexas, com remédios, com choque às vezes no pronto-socorro e às vezes até a implantação de um aparelhinho chamado marca-passo. Então, uma das causas, a gente acabou de falar, são as arritmias cardíacas graves. A outra causa para tontura é quando o seu coração ele vai bater e por algum motivo tem alguma artériazinha coronária entupida. Nós temos um programa sobre infarto gravado no nosso canal do YouTube que passou aqui na Com Brasil há algumas semanas. As doenças cardíacas com dor no peito que seguem com a sensação de desmaio, com a tontura, também deixam a gente muito preocupado. Você não deve ficar esperando na sua casa com esses sintomas. Procure o seu médico ou procure um pronto-socorro. Nem toda tontura é tão grave assim, mas é importante lembrar que sempre que você tiver algum tipo de tontura, alguma coisa errada pode ter. Você pode ter o que a gente chama de lesões de colesterol ou placas aqui na carótida. O seu médico com um aparelhinho, ele põe aqui o estetoscópio, ele pode ouvir um sopro no seu pescoço. E aí, às vezes, com um Doppler, se ele achar que é necessário, ele pode ter uma confirmação desses estreitamentos. Isso é uma outra possibilidade. Existem questões de tontura relacionadas com o próprio ouvido. Você já ouviu muita gente falar, eu tô com labirintite. Exatamente isso. O labirinto é um órgão que parece um caracol que fica dentro dos ouvidos. E se ele inflama, ele pode dar tontura. Essa tontura geralmente pode vir precedida, quer dizer, antes você tem uns zumbidos no ouvido, mas isso não é uma regra. Lembra muito aquela tontura de quando a gente brincava quando era criança de ficar girando e você para? Exatamente essa, parece que tudo está rodando, que a casa está rodando. Esse tipo de tontura que a gente chama de labiríntica, ela piora com barulho. A luz muito forte te incomoda e você se sente muito melhor se você se trancar num quarto e fechar as janelas e apagar as luzes, porque a luz incomoda muito na síndrome de labirinto. Quem que trata labirinto é o médico chamado otorrinolaringologista. Eles têm alguns testes para fazer, mas o mais importante são os seus sintomas. Ele vai perguntar muito bem como que é a característica dessa sua tontura. Muito bem, você sabia que anemia pode dar tontura? Exatamente. Se as células vermelhas do seu sangue estiverem muito baixas, pode ser que você tenha uma reação do coração bater um pouquinho mais rápido e você ter a sensação que você vai até desmaiar. E aí você faz assim e você olha no espelho e vê que as suas conjuntivas estão mais pálidas, mais brancas. Muito importante que você consulte o seu médico. Existe um exame chamado hemograma que identifica facilmente algum grau de anemia. A maior parte das anemias
podem ser relacionadas com a própria doença do sangue, mas às vezes é uma deficiência de algumas vitaminas ou até algum sangramento que você não está percebendo, seja pelo intestino, seja pela urina. Então, anemia também é uma causa. Um outro motivo para você ter tontura são as doenças da tireoide. Tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço. Tanto se a tireoide estiver trabalhando muito acelerada, como se ela estivesse muito lenta, que é o hipotireoidismo, podem te dar esses desconfortos de tontura. Procure o seu médico, ele vai pedir um exame de sangue básico que se chama TSH e T4 livre e ele pode identificar se há ou não um desequilíbrio entre esses hormônios. É importante que você faça o diagnóstico para não ficar simplesmente tratando os sintomas da tontura. No caso de tontura, o mais importante de tudo, embora eu saiba que seja muito desconfortável, é o seu médico descobrir a causa, por que é que você está tendo tontura. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre tontura e o que a gente pode fazer, tanto para diagnosticar, para tratar ou para evitar. Te vejo no próximo bloco. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Estamos de volta, eu sou o André Chiga, você que está passando aqui pelo nosso canal, fica aqui com a gente por mais 6 a 7 minutos, que essas informações podem ser úteis para você ou para alguém que esteja aí com você na sua casa. Nós estamos falando sobre tontura, então nós já falamos que anemia pode dar tontura, as arritmias cardíacas, alguns problemas do coração, anemia, hipo ou hipertiroidismo e labirintite, que é uma inflamação do próprio ouvido. E é só isso? Não. Existem algumas questões neurológicas, tem uma síndrome chamada vestibular, que também lembra a labirintite, e aí é o neurologista que vai tratar. E existem 2 causas muito comuns de tontura, que você que está assistindo provavelmente já teve. Ou a queda de pressão. Se você leva um susto, se você faz um exercício muito intenso, ou se você tem uma dor muito forte, às vezes a sua pressão sobe ou às vezes a sua pressão cai. Tanto a subida quanto a queda de pressão podem dar tontura também. E a outra coisa que você precisa lembrar é a hipoglicemia, um nome feio para dizer quando cai o açúcar do seu sangue.
Sabe quando o carro, você está dirigindo o carro e ele começa a entrar na reserva, se você não para, o que ele começa a falhar? E é exatamente isso, se o seu açúcar no sangue começa a cair, começa a faltar oxigênio na cabeça e glicose no cérebro e também dá tontura. Isso é muito comum em jejuns muito prolongados, isso é muito comum em quem está com algum tipo de infecção, onde as bactérias ou os vírus estão consumindo o nosso açúcar. E isso também é bastante frequente nos diabéticos. Até que os remédios sejam ajustados ou aquela injeçãozinha que fica tomando da insulina seja bem ajustada, pode acontecer tanto elevações de glicose, que a gente chama de hiperglicemia, como quedas de açúcar. E o sintoma ele é muito parecido. Hipoglicemia, hipotensão arterial e síndrome vestibular. Bom, a tontura seguida de paralisia facial e paralisia de metade do outro lado do corpo, a gente precisa pensar numa coisa mais grave, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. Pode ser isquêmico ou hemorrágico e isso vai ser um tema para um outro programa. Mas sempre que a tontura tiver outros sintomas associados, a gravidade ela tende a aumentar. Então o importante aqui é lembrar, você não deve ficar sofrendo com tontura achando que é um negócio normal. Procura o seu médico. Se não é um negócio que esteja te incomodando muito, faça isso pela rotina. Se você estiver agora passando mal com muita tontura e às vezes até náuseas e vômitos, procura logo o pronto-socorro. Já que eu falei em náuseas e vômitos, é muito comum a associação de tontura com questões alimentares muito gordurosas. O seu fígado pode estar reclamando. E aqui também tem uma causa boa da tontura, que é nas mulheres a gestação. Então, se a sua menstruação está atrasada e você tem tontura, não custa nada lembrar que você também pode estar grávida. Então, são vários motivos para ter tontura. Agora, uma das coisas que eu mais gosto de falar para as pessoas é que a gente precisa tomar uma atitude. Por quê? Porque se você está tonto, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa sentar em algum lugar seguro. Porque nunca você vai saber se essa tontura vai virar um desmaio. Começou a faltar oxigênio na cabeça, se você não faz alguma coisa, você pode cair, bater o carro, cair da própria altura e se machucar. Então, dica prática, se você sente a tontura, encoste o carro imediatamente. Se você não está dirigindo, senta em algum lugar. E se eu imagino que a causa mais comum de tonturas é a queda de pressão, vou te dar aqui uma dica prática. Deita, se você estiver em casa, e põe as duas pernas para cima, no pé do sofá, no encosto do sofá. Cada perna tem quase que 1 litro de sangue e, portanto, a hora que você levanta as pernas, o sangue da perna volta rapidamente, vai para o coração e ele bombeia para a cabeça. Em 30, 40 segundos pode ser que a sua tontura melhore. Se for pressão baixa, vai melhorar com essa manobra. Se for de qualquer outra causa, não vai melhorar. Então você já vai ajudar, inclusive, o seu médico a ter um diagnóstico diferencial. Muito bom! Espero que você tenha entendido. Ter tontura é mais comum do que vocês imaginam. Muitas doenças podem causar tontura. Então a minha dica, procure o seu médico, assuma o controle da sua própria saúde. Leve os detalhes da sua história e dos seus sintomas para o seu médico e vocês juntos vão chegar na melhor forma de tratar e de diminuir esse seu sofrimento. Falamos sobre tontura. Se esse programa fez sentido para você ou se você conhece outras pessoas que podem estar sofrendo disso, vai lá no nosso canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E a sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Se você puder ir lá no nosso Instagram, Dr. André Estiga, deixe as suas sugestões, que assuntos você gostaria que a gente conversasse aqui na televisão. Muito obrigado pela sua audiência, te vejo no próximo programa.